Vamos orar? Pai, realmente nós temos um grande Deus, Senhor e Salvador. Tu és presente, tu sabes o que pensamos, tu recolhes nos seus odres a nossa lágrima. Tu te importas conosco, Pai. Não é uma coisa assim mentirosa ou para parecer, mas é real. E nós sabemos que podemos entregar tudo nas tuas mãos, porque tu és fiel. E jamais, de maneira alguma, tu irás falhar. Ajuda-nos a entendermos isso e a glorificarmos o teu nome em cada pequena circunstância, entendendo que tu és o Deus que não pode mentir, mas é o Deus fiel e que está à nossa disposição, como o Senhor disse, à altura dos lábios e do coração. O coração que clama, jamais tu deixarás de atender. Amém. Eu peço, ó Pai, de uma maneira especial, que tu abençoes as crianças, que elas possam entender e crescer no teu conhecimento, na graça do Senhor Jesus. E nós adultos, ó Pai, possamos cada vez mais nos entregarmos nas tuas mãos, permitindo o teu senhorio. Amém. Guarda os nossos irmãos que não estão conosco agora, mas onde estiverem, guarda a tua igreja e oramos pela paz de Jerusalém. Lutas, dias difíceis, mas nós olhamos e vemos como tu és fiel e tu cuidas de Israel. Obrigado, Pai, e que haja muita salvação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por favor, deixa aberto, acho que hoje eu termino o Apocalipse 17. Mas vocês já viram como Deus dá detalhes? A gente pula pelo detalhe e fica dolorido. Mas isso aqui é tão importante, mas isso aqui... Eu não sei se vocês estão percebendo, mas os nossos dias são realmente estranhos. Não estranhos de maneira misteriosa, mas estranhos no seguinte sentido. Se nós olharmos, nós vemos como é que as coisas se encaminham perfeitamente da maneira que Deus disse que elas iriam. E a atitude das pessoas e tudo mais, né? Então, é muito interessante que você olha as notícias, olha o comportamento das pessoas e realmente nós podemos ver que pessoas incrédulas que não estão nem aí para nada, elas estão percebendo que há algo diferente no meio das nações, né? Então, não vamos ler agora, mas eu quero que vocês continuem acompanhando o Apocalipse, mas eu vou projetar aqui o texto que nós estamos mostrando, porque o Apocalipse 17 vai mostrar o julgamento daquela meretriz. E guarda, quem falou que ela é uma mulher infiel? Senhor Jesus. Veja que ele está revelando a nós, a sua noiva, de uma maneira muito especial. E ele está dando características, está dando uma série de dados para nós, que se nós pularmos ou não prestarmos atenção, nós vamos ter dificuldade. E por quê? Porque há uma artimanha, né? Cada vez mais, lembra, nós estamos vendo, quanto mais está perto de Jesus vir, mais o diabo fica acelerado. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe. Eu tenho alguns livros, eu tenho um livro escrito por eles mesmo, né? Mas lá no fim ele é assim, Deus diz que Jesus vai vencer, não, Satanás vai reinar, mas assim, falando de uma maneira, e pode ver que a pessoa, quanto mais a pessoa está entronhada no pecado e servindo-se de Satanás, sendo usado por Satanás, tanto mais ele acha que nada vai acontecer, que ele vai conseguir vencer no final. Então, aqui, Apocalipse 17, Jesus está mostrando o julgamento da meretriz, que é diferente do julgamento do anticristo, daquele governo dos 10 reis, lembra? Dos 10 dedos, é diferente, tá? Então, vamos lá. Você pode ler, por favor? Aqui, ó. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, sentada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. Eu estou batendo porque eu quero que vocês se enxerguem isso. Quem
quem é que leva? A mulher é aquela grande meretriz com quem todos os reis da terra se prostituem e bebem no cálice da sua ignomínia, das suas abominações. Nós vamos ver no capítulo 18, eles se enriquecem com isso. Não sei se vocês viram, essa semana o Papa foi empossado, tecnicamente, né? A inauguração dele. Estavam lá todos os governantes do mundo. E várias pessoas beijavam-lhe a mão e ajoelhavam diante dele. Quem que eram? Reis, governantes, né? Então, todos se prostram diante disso. Então, mas o importante é que, embora ela se ache grande e que ela está dirigindo o mundo e os acontecimentos do mundo, quem a leva é a besta escarlate. Então, e a besta recebe tudo de quem? Do dragão. Então, quem está dirigindo os acontecimentos é Satanás usando essa religião para cumprir a sua vontade. Então, eu já mostrei isso aqui, só um resumo bem pequenininho, é a última vez que eu vou falar. Mas eu acho que é importante, eu vou mostrar para vocês por quê. A Igreja Católica e a União Europeia, lembra? A mulher e a besta, não é isso? A mulher e a besta. Então, a Igreja Católica, Jesus fala que é a mulher e ela está cavalgando uma besta que a leva. E aí diz o seguinte: a Igreja, através de sua presença nos Estados-membros da União Europeia, da organização da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, que é aquele COMES, exerce uma influência notável na esfera política, defendendo seus valores e promovendo o bem comum. Em resumo, a Igreja Católica desempenha um papel relevante na União Europeia, atuando como um ator político e social, que defende seus valores e busca o bem comum através da colaboração, do diálogo e da ação social. E eu pergunto, valores que ela diz que tem? Então, lembrando, a besta escarlata, lembrem-se, eu mostrando isso daqui, foram eles que compuseram, este é o coração deles. Né? Europa, muitas línguas, uma voz. Eles têm como símbolo a Torre de Babel, né? E lembra que eles oferecem essa estrela, vocês estão vendo, tem todas as religiões ali. E diz assim: nós podemos todos partilhar a mesma estrela. Liberdade para todos. E nós sabemos que essa estrela, pode ver a posição dela aqui, ó, né? Intencional. Nós sabemos a quem ela está se dirigindo, a quem ela está representando. É o dragão. E aí, Deus diz, o Senhor Jesus diz que a besta leva a mulher. Não é ela que está mandando. Então, vamos lembrar, o Francisco, foi uma das últimas coisas que ele falou, e ele diz assim: há um só Deus, e nossas religiões são linguagens, caminhos para chegar a Deus. Vocês estão vendo? A mesma estrela? Todas as religiões, tudo liberdade. Esses são os valores que ela diz que tem, porque ela diz que é a Bíblia e tudo mais. Então, eu peguei para mostrar para vocês o Papa Leão XIV, essa semana, e veja, quem lê inglês aí para mim? A trombeta está sendo polida. Isso, the trumpet. E ele está falando, nós estamos no ano 25, está perto de Jesus vir. E ele vai falar de Jesus uma coisa extraordinária. E ele diz assim: a trombeta está sendo polida. O rei está preparando o seu retorno e ele não está vindo para uma igreja fragmentada. Ele está vindo para uma noiva preparada. Ele está vindo para um povo que depôs a espada de um contra o outro e tomado o escudo da fé. Ele está vindo para aqueles que entendem que o amor não é fraqueza, mas a maior força. O Espírito está falando alto nesta hora, não apenas chamando ao arrependimento, mas chamando para a reconciliação. Lembra que a tônica do Francisco foi o quê? Todas as religiões. Eu mostrei para vocês várias coisas que ele fez, vários tratados
encontros com os líderes de todas as religiões. E ele acabou de dizer isso dias antes de morrer, que eu mostrei agora, e falando com jovens do mundo todo, né? Então, dizendo que todas as religiões são caminho. Agora vem esse aqui, fala, não, a trombeta, Jesus está voltando, o ano 25, vocês têm que prestar atenção, e ele vai falar de Jesus. Você fala assim, mas ele está falando de Jesus, parece até que a gente, como se fôssemos nós, né? E o Espírito está falando alto nesta hora, não apenas chamando ao arrependimento, mas chamando para a reconciliação. Ah, agora ele tem que se voltar para quem? Ele já falou lá para trás. Tem que voltar para os antes, como ele chama. Não precisa mais protestar. Eu mostrei já, vocês acho que ainda não estavam, mas eu mostrei lá atrás, o Francisco com um bispo que trabalhava com Kenneth Copeland, né? E trazendo a mensagem do Papa Francisco. Então, agora, ele está falando de reconciliação. Há feridas que precisam ser curadas, há desculpas que devem ser pedidas, há barreiras que precisam ser derrubadas. Não espere, não presuma que outra pessoa vá primeiro. O Espírito de Cristo em você deve liderar o caminho. Seja o pacificador, seja a ponte, seja aquele que ame primeiro. Bonito, não é? Muito bem. Agora vamos lá. O céu não é dividido por denominação. Não haverá um canto batista, ou uma rua católica, ou um portão pentecostal. Haverá um povo redimido por um sangue, doando uma canção. Se nós não podemos andar juntos agora, como reinaremos juntos? Se não podemos compartilhar a mesa agora, como nos sentaremos à mesa da ceia, das bodas do Cordeiro? Então, por favor, abram 1 Coríntios 10. Vocês pensam que eles vão sair 1 milímetro do que eles creem? Quem é que tem que retroceder? Eles não saem. Roma locusta, causa finita. Como acabou? Acabou. 1 Coríntios 10, veja o que Deus diz. 1 Coríntios 10, a partir do verso 14 até o verso 22. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Do que Paulo está falando? Da ceia. Da ceia. Quando da ceia, nós estamos participando do Senhor Jesus Cristo, da vida dele dada na cruz por nós. Continua. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificavam, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 21. Não odeis a beber o cálice do Senhor. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Vamos provocar zelos no Senhor? Somos mais fortes do que ele? Notem que não é com qualquer pessoa que eu posso me juntar. A união que Jesus diz é nele, no Senhor Jesus, Deus vivo que se fez homem, morreu, ressuscitou. Jeová em carne. Eu não vou participar. Deixa que ele diz, você participar com demônios, porque qualquer ídolo, atrás de cada ídolo tem o quê? O que vocês acham que é a Maria que eles incensam? E todos aqueles santos? Quem está atrás daquilo? E ele está dizendo, se nós não podemos andar juntos agora, como reinaremos juntos? Não vamos. No céu, para estar diante do Senhor Jesus, tem que ter a justiça de Jesus. Nós temos que estar visto, lembra daquele banquete
que um entrou sem veste nupcial e o dono da casa disse, o que você está fazendo sem veste? Jogou lá fora para, não quer, ranger de dentro, não quer? Haja choro e ranger de dentes. Isso. Então, veja, não tem como. E aí ele diz, como, se não pudermos compartilhar agora, como nos sentaremos à mesa da ceia? Você vai... Desculpa, gente, mas eu não sei se vocês acharem, por favor, mas me dá uma tristeza muito grande. Vocês estão vendo a história do bebê reborn. E todo mundo, porque essas pessoas estão endoidecendo mesmo. Mas o que é pior? Uma mulher que pega o bebê e quer levar lá no SUS, ou quer dar uma vacina numa borracha, que comem uma bolacha de farinha de trigo, depois o resto vão levar ao banheiro, e dizem que é corpo, alma, divindade de Jesus, o corpo, alma, espírito e divindade. Agora, em junho, vai ter o Corpus Christi. Vocês sabem o que é Corpus Christi? Aquela procissão? Para declarar que na hóstia está presente corpo, alma, espírito e divindade. Eu acho que isso é muito pior que aquela mulherada doida que vai pegar bonequinho e dar vacina na borracha. Eu acho muito pior. Então, como é que nós podemos... Você está vendo o que ele está falando? Com palavras melífluas, mas nos convidando. E como ele termina? Os dias do orgulho devem terminar, os dias de apego à ofensa devem acabar, os dias de fofoca e calúnia, em nome do discernimento, tem que terminar. Nós não vamos questionar a doutrina, é o amor, entendendo como que o diabo consegue, essa religião vai. E aí ele diz, Deus está limpando sua casa não com fogo para destruir, mas com fogo para purificar. Ele nos está chamando de volta para o cenáculo. O cenáculo está se referindo àquele primeiro lugar lá. De volta para a cruz, de volta um ao outro. Que cruz? Ele invoca todos os santos, intercessão de todos. Ele anda com relíquia, com um monte de coisa. O tempo inteiro está falando de Maria. Mas isto daqui é para chamar você e eu, que somos do Senhor Jesus. É para dizer, e tem muita gente caindo. Se você ouvir, eu ouvi uns 4, 5 sermões dele dessa semana. É impressionante. Por exemplo, eu tenho o Concílio de Trento, eu tenho as resoluções de Trento. Quando você vai ler sobre justificação, gente, eles conhecem os textos. Dá uma tristeza muito grande. Ele cita o tempo inteiro a Bíblia. Ele não vai falar para nós aqui, para engambelar os evangélicos, ele não cita Santo Agostinho, não cita nada, ele cita a Bíblia. E cita versículo tal, e livro tal, e cita para lá, cita para cá. Então, vejam, mas ele, quem que está levando, quem está atrás dessa tentativa? Não é o Espírito Santo. Vocês podem entender? Quem que está levando a mulher? É o dragão, através do anticristo, para fazer o quê? Aquela religião para aclamar. Então, ele vai subir, esse homem, vai subir à guisa da religião. Ele vai ser aclamado, ele vai no meio lá, todo mundo vai conhecer, de repente ele... deixa eu só falar mais uma coisa. Lembra de Daniel 9, que diz... desde a saída da ordem, para edificar Jerusalém, até o Messias, lembra? Príncipe. Até o Messias ungido, o príncipe. Essa palavra príncipe, no grego, no hebraico, é Nagid. Sabe o que é um Nagid? Nós, mulheres, somos Nagid. Quando o Senhor Jesus pensou, né, em criar Eva para trazer para Adão, ele disse, falhei uma o quê? Ajudadora. Uma o quê? Auxiliadora idônea. Isso. Que lhe seja idônea, não é? Falei uma ajudadora. Essa palavra ajudadora é ezer que negedor. Ezer, uma ajudadora, que negedor. Que esteja de uma maneira conspícua diante do homem. Não pisar em nada, mas uma posição de destaque. O Nagid é alguém que está lá, ninguém está pensando, de repente ele é notado, é levantado. Até o Messias, o príncipe, Nagid.
E lembrem-se como é que Jesus foi aclamado. Ele foi lá para Betânia, foi ungido, estava lá no Ponto das Oliveiras de Betânia, dentro lá, pegou um jumentinho e, de repente, o que eles faziam? Baruch Rabá, rei de Israel. De repente, ele foi aclamado. De repente, eles o notaram e o clamaram como rei. Este outro rei, lembra o príncipe que há de vir? O anticristo também, ele está lá no meio. De repente, ele vai ser levantado e vai ser feito. Quem pode me dar um sinônimo de conspícuo? Uma coisa que é. Elevado? Ele é. Para mim, eu não consigo achar outra palavra melhor. Claramente visível, facilmente notado, que É, salta ele que atrai. é levantado para todo mundo ver, de repente. Ninguém está vendo, de repente, opa, esse aí. E todo mundo vai aclamá-lo como rei, entendeu? Então, Alguém falou erigido. hã? Erigido. Isso, levantado, erigido, né? Então, veja, ele vai vir sorrateiramente debaixo desta religião universal, tá entendendo? Então, vamos lá para o nosso... Não, Vera, só para Pois não. eles estão muito no não brigar por causa da doutrina. Isso, né? isso. Mas lá em Tito 1, 10, Ah. 11, fala assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque Amém. andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe e ganância. Aleluia, exatamente. Então, eles querem pular para o... Veja, nós vamos fazer amizade, nós não vamos brigar por causa de doutrina. Veja quem está falando lá, ó. Ele está vindo para um povo que depôs a espada. Mas eu não tenho mais que argumentar, não tem que discutir. Só o amor, o amor, o amor. E o diabo leva isso. Mas como é o amor? O amor que eu conheço, ele não... Incondicional. Né? Mas ele não passa por cima do pecado. Se é amor, ele corrige. Por isso que eu amo o meu Senhor. Porque ele me ama de verdade. Ele não vai deixar que eu fique toda torta. Ele vem e disciplina porque ele ama. E ele açoita todo filho que recebe. Se estáis sem disciplina de que todos têm sido participantes, sois bastardos e não filhos. Então eu fico muito preocupada quando eu vejo uma pessoa que diz que é salva, diz que é crente. Pronto, aí não vem correção, eu não sei. O Spurgeon fala que Deus não permite que seu povo peque com sucesso. Amém. Então veja, exatamente isso. Nós temos que pensar bem nisso. Quando o Senhor Jesus puxar o seu tapete, agradeça a Ele. Abençoe, porque Romanos 1 diz assim, que eles não quiseram saber de Deus, o que Deus fez? Abriu a mão, deixou-os ficar entregues ao seu próprio. Gente, a pior coisa que tem é nós ficarmos entregues a nós mesmos. É bom quando o Senhor Jesus briga conosco e tira a nossa paz. E o Espírito de Deus luta conosco, fala, eu sou amada. Vocês estão entendendo? Então, vejam, as custas do próprio Senhor Jesus. Ele não está nem aí para Jesus. Ele fala de... Gente, é de uma maneira desesperadora como ele fala. E como ele vai enganar muita gente. Vai enganar. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Mas, continuando. Então, o nosso 77, quer dizer, nós temos os 77 de Daniel, que são nossa linha, que é a linha do tempo, né? Então, o primeiro selo, quando ele for aberto, o que vai acontecer? Quem que vai ler? Eu. Por favor. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Essa coroa, por que eu pus aqui? Porque não é uma coroa de ouro de autoridade. É a coroa de alguém que vai competir. Tá? Então, assim que abre o primeiro selo, o Senhor Jesus manda que ele saia. E o que ele faz? Ele vai incrementar uma aliança com muitos por 7 anos, né? Certo?
E que aliança? Qual o incremento dessa aliança? Ele vai permitir que o templo seja construído. E uma vez construído, o culto no templo vai ser restaurado. Então, lembra que quando nós chegamos em Apocalipse 11, o Senhor Jesus mandou medir, ele mandou medir aqui, o altar onde eles adoram, e deixar essa parte sem medir, porque foi entregue ao dragão, ao anticristo, com os seus, e nós vamos ver o que ele vai fazer. Então, esse é o incremento da aliança, ele vai permitir a construção do templo. E aí, quem que é ele? É aquele que vem do mar, a besta que sobe do mar. Eu pus até a coroinha dele aqui, de vencendo e para vencer, né? E ele é o sétimo. Já nós vamos ver os nomes. Ele é o sétimo que sobe, né? E aí o que acontece? Como é que ele vai melifluamente, usando a religião, deixando que a religião pense que está mandando nele, mas é que está dirigindo tudo que eles estão fazendo. Olha o que diz isso aqui em Daniel. Quem que vai ler, por favor? Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos confiados numa falsa segurança. Tá vendo que coisa? Ele vai usar de astúcia. Lembra que Satanás é sagaz. E ele vai usar e fará prosperar o quê? O engano. Nós podemos ser amiguinhos, todos juntos. E no seu coração ele vai se engrandecer. E vai destruir muitos que vão confiar nessa falsa segurança. E aí, vai chegar a hora, pode continuar, por favor. Levantar-se-á contra o princípio dos príncipes. Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ai, que bom. Então, ele vai se levantar contra... Quem que é o príncipe dos príncipes? Jesus. Vai se levantar contra o Senhor Jesus. E quando que isso vai acontecer? De repente, ele vai... Até aqui tá bonitinho, né? Mas, de repente, ele fará cessar o holocausto contínuo, a oferta de manjares, e aqui começa a grande tribulação. Vamos abrir Mateus 24, 15. Olha que Jesus vai falando. Deixa eu falar, ó. Olha para mim aqui um pouquinho, por favor. Jesus, até o verso 14, Jesus está descrevendo esse tempo aqui. Agora, exatamente aqui no meio, Jesus vai... O verso 15 vai dar exatamente o que vai acontecer aqui. A atitude dele, ele vai se levantar. Veja, nós estamos lendo Daniel, mas Deus já tinha deixado como é que ele iria fazer. Então, vamos lá, Mateus 24, 15. Quando, pois, vocês vierem situando no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Tem lá em cima. Então, Jesus diz assim, quem estiver na Judéia, o que faz? Marche para o monte. Por quê? O que ele vai fazer? Lembra que, por enquanto, estava todo mundo lá adorando. Mas o que aconteceu aqui no meio? Vamos ver que vai acontecer uma coisa. Então, veja. Vai começar, Jesus diz, então, a grande tribulação, dividindo, então, em 2 períodos de 3 anos e meio. Guarda bem, porque ele vai, já vamos ver, 42 meses. Satanás é atirado do céu, né? E aí, então, o que vai acontecer? Então, agora nós vamos voltar para Apocalipse 13. Vamos entender, não precisa que eu coloquei aqui. Bem no meio da tribulação, ele vai se levantar, Daniel diz. Como é que é? Jesus disse, ó, quando você viu o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda que começa a grande tribulação. O que vai acontecer? Nós vimos que Satanás foi atirado do céu. E ele vai dar ele vai dar aquela costa quente para o anticristo agir. Então vamos lá, quem que vai ler? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Vocês estão vendo como Satanás é... Como é que chama? Ardiloso. Astuto. Ele não respeita, ele está com o Senhor Jesus. Petulante. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela?
O que aconteceu? Uma das suas cabeças foi golpeada como de morte, a ferida mortal foi curada, então vai haver uma ressurreição, toda a terra vai, oh, a besta, e vão adorar quem? O dragão. Eles sabem que estão adorando Satanás, que deu autoridade à besta. E vão adorar a besta. Ainda vão dizer que é semelhante. Vocês se lembram quando foi proclamado o livro dos 7 selos, que o anjo disse, quem pode? Legitimamente foi mostrado. Agora aqui, Satanás, ele quer ser semelhante ao Altíssimo. E ele é petulante, né? E então, quem estava lendo, pode continuar, por favor. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, admirar-se-ão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Olha, várias vezes nós vamos ver a besta que era, lembra? Ele é o 7º, não é, mas aparecerá. O que está aqui? Essa ferida mortal que vai acontecer, ele vai ser curado, e ele então vai aparecer. E todos cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, e lembre-se que esse é um termo técnico, habitam sobre a terra, é o termo técnico do livro de Apocalipse, são aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, rejeitaram o Senhor Jesus, e eles vão admirar-se com esta besta. E então, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Lembra? 42 meses? Então, nós já gastamos 42 meses no começo da tribulação, nós estamos daqui da metade para o fim. Então, 42 meses, autoridade para quê? O que ele vai fazer? A boca proferia arrogâncias, né? Blasfêmia. Pode continuar. A boca blasfêmias contra Deus, para difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencedores. E os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo. Lembra quando foi medido o templo? Ó, esse aqui que adora, ele se mede. Mas o pátio aqui não mede, porque foi entregue a eles. 42 meses, a grande tribulação. E o Senhor Jesus vai permitir que ele peleje contra os santos. Que santos são esses? Os que estão vindo, aqueles que creram no Senhor Jesus. E Deus ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Tá? E veja que a boca é terrível, ele fala, ele é blasfemo, ele é arrogante, né? Muito bem. Então, ele vai enganar muitos com a sua astúcia, mas chega no meio da tribulação, ele não quer mais saber, e ele fará cessar o holocausto contínuo e oferta de manjares. Se vai cessar no meio da tribulação, é porque o culto foi restabelecido. Então, o que tinha que ter? O templo. Esses dias mesmo eu vi reportagens. Tentaram, estão desesperados para construir o templo. Eles já têm a novilha vermelha e tudo mais, todo o material. Né? Então, quando o anticristo vier e permitir, por isso que incrementará Vocês estão vendo os acordos de Abraão? Daí vai desembocar essa permissão para construir o templo. E aí, então, ele vai... Mas quando chegar a hora, ele vai fazer... Quando que ele vai fazer cessar o culto? Quando ele for ferido de morte, ressuscitar, ele ganha poder. Satanás foi atirado à terra, vai dar toda a autoridade para ele. E aí, então, ele fará cessar o sacrifício. Veja, aqui é o Santo dos Santos. Então, aqui estariam as pessoas que realmente amam a Deus. Então, ele vai fazer cessar o sacrifício. Nós vimos lá, né? O que ele vai fazer? Então, nós vamos ver, ele vai pôr uma imagem dele lá e ele vai se assentar lá no Santo dos Santos, dizendo que ele é Deus. Então, Satanás, ao ser atirado, dá toda essa autoridade, esse poder para ele. Então, vamos abrir 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4, e vamos ver o que ele vai fazer. Tudo isso, gente, após aquela ferida, como se ele tivesse morrido e ressuscitado, e Satanás atirado à terra, então, junta tudo isso, e agora ele vai mostrar as garras, ele vai mostrar quem ele é.
2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. O que ele vai fazer? Não pode mais cessa o sacrifício. O que ele vai fazer? Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E ele fala assim, isso virá, mas é sem que primeiro venha a apostasia. Essa apostasia não é apostasia da doutrina. Apostasia, o arrebatamento. Apoistemi, nós somos tirados. Então, enquanto nós estivermos aqui, lembra, ele está sendo retido. Mas nós vamos ser tirados, eu vou ler aqui nessa, ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto o quê? O dia de Jeová, a tribulação, que é o verso anterior, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, sem que primeiro venha o arrebatamento, que os crentes sejam tirados. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que ele vai fazer? Verso 5, não, 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, ele vai sentar-se lá no Santo dos Santos e dizer assim, eu sou Deus. E aí que os judeus vão espinafrar. E aí, veja que ele diz, eles a ponto de se assentar, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. E aqui vem o julgamento da grande meretriz. Tá? Então, veja, ele vai se assentar lá no Santo dos Santos e vai dizer, eu sou Deus, vocês têm que me adorar. E quando ele fizer isso, os judeus vão ficar desesperados. Quando Satanás foi atirado aqui, o que ele ia tentar? Perseguir Israel, lembra, Deus guardou Israel lá no deserto. O que ele faz? Ele se volta contra os judeus que têm o testemunho de Cristo, que creem no Senhor Jesus, que estão esparramados pelas nações. E ele, então, vem para... Aí Deus dá autoridade, muitos santos vão morrer, mais ainda, na grande tribulação. Então, isso que vai estar acontecendo. E aí, então, Apocalipse 17 continua dizendo, né? Olha lá. A besta que viste, lembra que veio do mar com a coroinha com a medalhinha de campeão, né? Maratonista, né? Vencendo para vencer. A besta que viste tá aqui. Não é por quê? Ela vai sofrer, uma das cabeças vai ser golpeada como de morte, que é o 7º. E está para subir. Da onde que ela vem agora? Não do mar, do abismo. O que é o abismo? Lá, o chão. E caminha para a destruição. Deus é curto e grosso. Pá, pô. Né? Então, veja, a besta que viste não é, por quê? Quando ela vai sofrer essa morte, aí, mas está para subir do abismo. E Deus vai continuar explicando. As 7 cabeças do dragão, e agora ele não deu toda a autoridade para da besta, as 7 cabeças são também 7 reis. Então, lembra? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e a Roma que vai ser vivificada. 7 reis, dos quais caíram 5. E um existe, que era quando João estava escrevendo Roma. Estava sob o governo de Roma. E aí, continuando dizendo, o outro, o 7º, ainda não chegou, que é a Roma restaurada. Quando chegar, tem que durar pouco. Ele vai, primeira metade da tribulação, enganando e tal, mas depois tem que durar pouco. E a besta que não é, também é ele o 8º rei, que procede do 7 e caminha para a destruição. Então, veja, esse que é o anticristo, ele sai, mas ele vai sofrer essa ferida mortal. Satanás não ressuscita ninguém, com certeza, diz que a ferida foi curada. E Deus sempre diz que surge do abismo, que sobe, mudou a caracterização dele. Não vem mais do meio das nações, agora ele surge do abismo. Com certeza, ele vai ser possuído por um demônio para terminar a tarefa de Satanás.
Ana Clara, só volta o slide anterior, é esse? Hã? O slide antes. E aí, quem que vai ler? Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. E ela vem da terra, ela não vem do mar, da terra, provavelmente Israel. Possuía 2 chifres, parecendo o quê? Mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Você viu quantas vezes fala da ferida mortal curada? Que é um divisor de águas aqui. Né? O 7, como se morresse o 8º, né? Faz com que a terra e seus habitantes... Quem que está fazendo isso? Esse falso profeta, que a gente chama, parece cordeiro, mas fala como dragão. O que que ele faz? Ele exerce toda a autoridade, Satanás vai dar autoridade para ele, na presença do anticristo, faz com que toda a terra faça o quê? Adore a besta. Vamos abrir, vou ler 2 textos. João 16, Evangelho de João, capítulo 16, por favor. Satanás está tentando mimetizar, como a gente fala? Imitar o Deus vivo, né? O Deus triuno. Então, João, capítulo 16, Jesus está dizendo a respeito do Espírito Santo. Verso 14. Vamos ler a partir do 12 até o 14, por favor, para ter contexto. João 16, 12. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que está ainda por acontecer. Ele me glorificará, porque ele contará tudo o que receber de mim. Qual é a obra do Espírito Santo? Jesus. Vocês lembram da menorá? A menorá, ela tem uma haste central e 3 pares de braços. A haste central é Jesus, a luz do mundo. E todas as hastes tinham 7 lâmpadas. A do meio, aqui, mas as 6 lâmpadas construídas para... vamos lá, vai. Desculpa, mas Êxodo 25. Eu quero que vocês vejam, isso é tão lindo, entender isso. E vocês vão entender. O Espírito Santo, a obra dele é mostrar Jesus. Ele não fala dele. Vê se acha o Espírito Santo se glorificando. Ele glorifica o Senhor Jesus. Então, é a obra dele. 25... 31. Mas antes um pouquinho, preste atenção, vou ler aqui, ó. Verso 31. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido, né? E como que ele é? O seu pedestal, quer dizer, onde ele vai ficar sentado, a sua haste comprida, e o seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, as suas maçanetas e tal. Então, nessa haste tem flores e tudo que tem, mostrando quem é Jesus. Verso 32. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de cada lado. Mas sairão do lado de quem? Do candelabro. Quem que é o candelabro? A haste central. Tá entendendo? A haste central é o candelabro. O candelabro é esse aqui, ó. A haste central. Do seu pedestal, aqui tinha as flores, as amêndoas, tudo tem entendimento, e 3 pares de hastes saindo do seu lado. O candelabro é só esse aqui. E essas coisas aqui? Veja que ele diz. Verso 34. Mas no candelabro mesmo, vocês estão vendo? Novamente falando, na haste central. Bem falando. Verso 37. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para quê? As lâmpadas fazem o quê? Jogam luz nele, para mostrar quem é ele. Vocês veem os 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus. Eu vou citar Isaías 11, verso 2, falando do Messias.
Descerá sobre ele o Espírito de Jeová. Esses dias estou ouvindo um irmão que testifica para judeus, um judeu que crê e testifica para outros judeus, e pergunta, mas qual foi a unção que ele recebeu? Ele é Mashiach, ou Cristo, ou ungido. E ele não recebe o Espírito por medida, para fazer isso, fazer aquilo, não. É pleno. E o Espírito Santo, então, descerá sobre ele o Espírito de Jeová. E o que o Espírito de Jeová vai mostrar? O Espírito de sabedoria e de entendimento, eu nunca lembro todas as coisas, mas... Hã? Conselho e fortaleza. Isso, lê. E espírito de conhecimento e temor de Deus. Amém. Então, notem, o que vai mostrar? Tudo que Jesus é para nós. E quem que está mostrando? Aqui tinha o azeite falando do Espírito, que mostra isso assim, Jesus é a luz do mundo. Então, como que você vai entender quem é Jesus? Só pela obra do Espírito Santo. E Jesus disse, ele me glorificará. Ele vai mostrar quem eu sou, ele mostra para você. E eu vou só citar, porque a gente já anda mais outros textos, lá em 1 Coríntios 12, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Tito 3, o lavar regenerador que ele derramou do Espírito Santo. Gente, a obra do Espírito Santo é mostrar quem é Jesus. E o diabo sabe disso. E o falso profeta vai levar todo mundo a adorar a besta. Ele vem no lugar do quê? Do Espírito Santo. O falso profeta morreu, ressuscitou? Jesus. E o dragão? O Pai. A trindade satânica. E aí diz aqui, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu vai descer da terra diante dos homens. E só para a gente terminar aqui. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que foi dado a executar diante da besta. Ah, fulano fez milagre. Cada vez mais nós vamos ver milagre agora. Mas são da mentira. 2 Tessalonicenses 2, para enganar. E o que ele diz aos que habitam sobre a terra? Vocês vão fazer uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Vocês estão vendo? Sempre mostrando que é uma coisa importante a hora que a besta faz de conta que é Jesus, vai imitar Jesus. Então, ele vai fazer com que todos, olha que beleza, e todos vão construir uma imagem para esta besta. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Se não adora, vai morrer. Agora veja, a todos, quem? Os pequenos e os grandes, ricos e pobres, os livres e os escravos. Faz que lhe seja dada marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Sem isso, e aqui, meus irmãos, quando chegar nesse ponto, é o capítulo 15 de Apocalipse. Daqui para frente, não tem mais salvação para ninguém. Quem creu, creu. Quem não creu, por quê? Porque quem não creu vai correndo receber a marca. Vai achar bonito. Eu tenho a marca. Você não tem. Mas os salvos não permitirão ser marcados. E aqui acabou. Apocalipse 15 diz aqui, consumou a ira de Deus. Agora vem as 7 taças que ele vai terminar o juízo. Só uma pergunta. Eu acompanho, e às vezes eu vi, lá no Japão já tem pessoas que têm um chip na mão que chega e paga. Não, isso aí não é nada. Isso aí é só Treinamento. O diabo, o mistério da iniquidade já opera, mas ele não está aqui. Agora veja, ó. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de... Eles são criaturas. Satanás, o falso profeta e o anticristo. Ora, esse número é 666, 666. Qual é o número de Deus? 7. Perfeito.
6 é número de homem, imperfeito. Né? Então, Satanás é lançado no meio da tribulação, vai fazer cessar o holocausto, o anticristo não deixa. O que ele vai fazer? Ele vai, a besta, né, que sobe do abismo, vai, como lemos em Tessalonicenses 2, vai se assentar lá no lugar santíssimo e dizer, eu sou Deus, você tem que me adorar. E aí entra em cena o falso profeta. E que ele diz, faz que seja feita uma imagem. Isso aqui é robô, viu? E eu imagino que vai ser um grande robô, mas eu até, vocês veem a inteligência artificial, né? E todo mundo pergunta aí. Minha irmã mandou um reel de um rapaz, perguntou para a inteligência artificial... Quem era Deus? Hã? Quem era Deus? Se fosse escolher uma religião, você viu? Então, aí, o que o dia... Ele está perguntando para... Gente, vocês, crente, por favor, não sejam infantis. O crente é a habitação do Espírito Santo. Você vai perguntar para o diabo, o que você acha que está respondendo ali? Por que ele vai falar? Jesus Cristo que morreu na cruz. 1 João 4. Como é que você vence isso daí? Eu ia pôr para vocês, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Entre as muitas vezes que nós prelemos com Satanás, com demônios, às vezes em casa foi um espírito lá daqueles, de porco, né? E ele dizia assim, Jesus é Jeová em carne. O espírito, possuindo o rapaz. Jesus é Jeová em carne. Está escrito, você confessa, você homologa que Jesus, você está entendendo? Para enganar você e eu, ele diz, Jesus é Jeová em carne. Mas você confessa? Não. E eu já tive várias experiências, é o que Deus diz aqui, ó. Amados, vamos lá, quem lê para mim, por favor? Vamos ler até o 3. 1 João 4, 1 a 3. Amados, não deem crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, Deus está mandando testar. Está cheio de falso profeta por aí, que é Satanás usando pessoas para nos enganar. Tá certo? Como é que eu testo? Verso 2 até o 3. Pode ler, pode ler. Já leu? Então tá para tu. 2. Não sei, que ela estava explicando. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que faz o quê? Confessa. Sabe o que é confessar? É homologar. É dizer a mesma coisa que Deus está dizendo. O que é confissão? Esse Leão aí fala bastante de confissão. Fala dos sacramentos. Jesus para ele não é Jesus. Então, como é que eu tenho que... Você confessa, quando a pessoa confessa, está homologando, está dizendo a mesma coisa que Deus. Deus está dizendo, Jesus é Jeová. E você vai dizer, eu creio, eu confesso com a minha boca que Jesus é Jeová em carne. Nenhum demônio faz isso. E nenhuma pessoa que não quer Jesus não faz isso. Eu tenho experiências largas com isso. E veja o verso 3. Aqui está complicado. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Vocês estão entendendo que o diabo está agindo? Só que vai chegar uma hora que Deus vai permitir que ele faça isso que nós estamos vendo aqui. Que esse homem mimetize uma ressurreição, Satanás vai dar costas quentes para ele, vem o falso profeta, faz com que façam uma imagem, construam. Gente, isso aqui é alta tecnologia. Mas vocês acham que isso aqui vai ser manobrada, essa estátua? Vai ser manobrada por tecnologia? Por demônios. E aí, então, né, ele vai exigir que seja dada a marca. Quem tiver a marca vai poder comprar,
vender. Quem não tiver, passa fome. Vai ser perseguido. Então, vocês imaginem, somente quem tem certeza que Jesus é o Deus vivo em carne, que morreu por ele e que vai estar com ele, esse não vai permitir a marca da besta. E aí, então, repetir. E para terminarmos, os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante... Eu acho maravilhoso, Senhor Jesus. 1 hora, aqui não é 1 hora, né? Mas o que é 1 hora em 42 meses? Um tempo exímio. Veja aqui, ele está ali começando a grande tribulação, dizendo que ele é Deus, fazendo a imagem dele, perseguindo as pessoas, matando as pessoas, né? E aí vem os 10 chifres, chegou a hora deles participarem, os 10 dedos. E aí, então, eles recebem autoridade junto com o anticristo, com a besta, durante 1 hora. E tem um só pensamento. E eles oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Eles vão fazer vão se prostrar, esqueça a palavra aí, me ocorre a allegiance, que vão se fidelizar à besta, né? Então, lembra, a besta que era e não é o... Lembra? O 8º. Ele procede do 7, lembra? E os 10 chifres lhe oferecem a autoridade que possui. Então, agora nós estamos bem nos pés com os 10 dedos. E o tempo deles é pequeno. E o que eles vão fazer quando recebem a autoridade? Vão pelejar contra o Cordeiro os vencerá. Por quê? Senhor dos senhores, Rei dos reis. E serão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. A vitória sempre é do Senhor Jesus. Então vamos ver o que os 10 chifres junto com o anticristo vão fazer. Os 10 chifres que vi, eu estou lendo, mas por favor, eu não gosto de ficar só lendo. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhes comerão as carnes e a consumirão no fogo. Vocês estão vendo que nós estamos vendo o quê? O julgamento da grande meretriz. Lembra quando nós lemos Tessalonicenses 2, que diz que ele vai odiar tudo que é objeto de culto, que tem o nome de Deus? Essa não era a religião que ele estava, por enquanto, utilizando-se dela para fazer a sua vontade. Agora ele vai odiar esse governo, a besta com os 10 chifres, odiarão, farão devastada, despojada, né? Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. Vocês estão vendo? Por exemplo, Israel tem passado esses dias terríveis. O Amir, esses dias, aquele irmão nosso, um judeu messiânico lá, o Amir disse, até minha carne está doente. Porque ele está vendo, ele sabe quanta coisa ainda Israel vai passar. Mas ele diz, eu tenho paz. Embora eu sofra, porque eu estou vendo as coisas que estão tentando fazer. Mas eu tenho paz, eu sei que Deus cumpre a sua palavra e eu já li o fim. Nós sabemos o fim desde o começo, o Senhor Jesus nos deu. E a palavra dele é fiel. Quem que vai levá-los a se voltar contra a meretriz? O próprio Deus, executando juízo sobre a meretriz. Então, quem vai julgar a religião? Satanás só curiola o seu reino, porque ele quer ser Deus. Tanto que ele vai entrar lá no templo e dizer, eu sou Deus, vocês têm que me adorar. Então, aí acabou. Então, veja, como que é o julgamento da meretriz? O anticristo, junto com os 10 reis,
vão destruí-la. E a destruição toda está no capítulo 18. Eu vou passar na próxima semana, sexta-feira, né? Eu vou passar assim, só dando para vocês verem e verem uma coisa importante quando a gente lê Apocalipse 18, a gente vê, Deus mostra lá embaixo a sordidez dessa Babilônia. A sordidez que eles fazem tráfico de almas. Uma coisa terrível. E Deus vai mostrar exatamente Apocalipse 18. Para depois nós encerrarmos com os... Nós vamos voltar para o capítulo 16 para ver as 7 taças, que é o fim. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Vamos orar?